Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal do meu guru. Hoje eu vou trazer para vocês uma questão do livro Física 3 do Halliday, do capítulo 26, exercício 26. Vamos lá para a leitura. A figura abaixo mostra uma fonte ligada a um resistor uniforme R0 e um contato deslizante pode ser deslocado ao longo do resistor no ponto X igual a zero à esquerda até um ponto X igual a 10 centímetros à direita. O valor da resistência à esquerda e à direita do contato depende da posição do contato. Determine a potência dissipada no resistor R em função de x. Plote a função para ε igual a 50 volts, R igual a 2000 ohms e R0 igual a 100 ohms. Bom, temos aqui a nossa questão e como é que a gente vai interpretar esse circuito? Nós temos então aqui embaixo uma fonte ligada nesses dois nós aqui do canto, onde nós vamos ter um resistor R, onde nele possui um contato deslizante, e conforme esse contato varia, nós vamos ter uma maior parte da nossa resistência R0 em paralelo com R, ou uma parte maior em série com esse paralelo, ok? Então, como a gente começa essa questão? Primeiro ele pede a potência. Então, antes de analisar as resistências, começar os cálculos, vamos entender a potência nesse nosso circuito. Bom, temos que a potência é igual à diferença de potencial sobre um resistor vezes a corrente que passa por ele. E pela lei de Ohm, a gente tem que a diferença de potencial sobre o resistor é igual à resistência vezes a corrente que passa por ele. Isolando da corrente, nós vamos ter que a corrente é igual à diferença de potencial sobre a resistência. Então, a nossa potência vai ser igual à diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Então, agora nós vamos ter que encontrar essa diferença de potencial que eu chamei aqui de VR no nosso cálculo. Agora a gente vai entender como a gente vai começar a mexer nesse circuito. Como eu falei, nós vamos ter uma parcela dessa nossa resistência RO que vai estar em paralelo com R e uma parte da nossa resistência que vai estar em série com essa nossa resistência R. Não em série, mas com R, mas em série com o conjunto de paralelo dessas duas partes. Então, a gente pode dizer que essa parte terá um paralelo Y, chamei a parte do paralelo aqui, essa resistência que vai estar dentro do X vai ser Y, e essa outra parte aqui eu ainda não nomeei, mas para frente vocês vão ver como eu vou tratar. Então, por uma regra de 3, nós vamos ter o quê? Se a gente tiver 10 centímetros, então aqui vai ser centímetros, aqui vai ser resistência, nós vamos ter. Se nós tiver 10 centímetros, nós vamos ter R0. Se nós tiver X centímetros, nós vamos ter uma resistência Y. Multiplicando isso daqui cruzado, fazendo a regra de 3, nós vamos chegar aqui. 10y é igual a ROX. Então, y é igual a ROX sobre 10. E a gente vai trabalhar com unidade de centímetros. Não vamos fazer por 0,1. Também daria para trabalhar com, mas vamos adotar centímetros na nossa questão. Então, y vai ser igual a RO vezes x dividido por 10. Note, se x é igual a 10, nós vamos ter essa parcela de cima vai cortar com a de baixo, então nosso y é igual a RO. Se nosso x for igual a zero, nosso y vai ser também igual a zero, porque a gente vai ter RO vezes zero dividido por 10, então vai ser zero. Então, nesse caso, nós não vamos ter nada paralelo e o nosso contato deslizante vai estar colado aqui. Beleza? Ok, vamos seguir. Então, a nossa parte em série vai ser dada pelo quê? Se nós temos uma resistência total, vamos ter aqui nossa resistência total, RO, se eu separar ela em duas partes, nós vamos ter uma parte vai ser Y e outra parte eu vou deixar indefinido. Eu sei que a soma desses dois tem que ser igual a RO. Então, Y mais o nosso ponto de interrogação vai ser igual a RO. Então, essa nossa parte da resistência que sobrou vai ser RO menos Y. Então, é exatamente isso que eu encontrei aqui. Que a nossa parcela em série vai ser dada por RO menos Y, que é a parcela que está em paralelo. Então, se a gente fizer esse nosso paralelo aqui, nós vamos ter o quê? Que o paralelo é dado por uma resistência equivalente 1. E o paralelo de dois resistores é dado pelo produto sobre a soma. Então, nós vamos ter que vai ser um R vezes Y dividido por um R mais Y. Então, nós vamos ter esse circuito aqui agora. Nós vamos ter uma resistência equivalente 1
vezes o nosso RO menos Y e a nossa fonte de tensão epsilon. Então agora a gente pode aplicar um divisor de tensão sobre essa nossa malha aqui para encontrar qual é o valor de VR. Então VR nessa nossa tensão, lembra? A gente já tem uma equação aqui para potência, só que a gente depende da diferença de potencial sobre o nosso resistor. Então temos que encontrar. E por que VR aqui se mantém? Quando a gente fez o paralelo de dois resistores, quando a gente aplica aqui o paralelo de dois resistores, então temos um resistor aqui em cima e um resistor aqui embaixo. Quando a gente aplica o paralelo desses resistores, eles estão inicialmente entre o nó A e B. Se eu aplicar o paralelo entre eles, nós vamos continuar tendo esses resistores entre o nó A e B. Então, a tensão entre eles, a diferença de potencial não mudou. A corrente mudou, mas a diferença de potencial não. Então, eu posso trazer diferença de potencial para cá. Se a gente tivesse o mesmo caso, mas em série, a corrente se manteria a mesma, porém a diferença de potencial sobre o conjunto todo também mudaria. Então tem que ficar atento a isso. Mas então trouxe o nosso VR para cá. Então, usando um divisor de tensão, nós vamos ter que VR vai ser igual a nossa diferença de potencial total, epsilon, vezes o resistor por qual que a gente quer calcular a nossa tensão, então, resistor equivalente 1, dividido pela soma de toda a resistência do nosso ramo. Vai ser resistor equivalente 1 mais o nosso R0 menos Y. Agora, substituindo esses valores aqui que nós encontramos antes, de resistor equivalente 1 igual a R vezes Y dividido por R mais Y, nós vamos ter o quê? A nossa diferença de potencial VR vai ser um epsilon vezes RY sobre R mais Y dividido por RY sobre R mais Y mais RO menos Y. Agora separando, botando essa parte aqui, só separei mesmo, passei o que está dividindo aqui embaixo, botei um sobre o que está dividindo só para ficar mais organizado. Nós vamos ter a mesma coisa, só que organizado. Epsilon vezes RY sobre R mais Y vezes 1 sobre RY sobre R mais Y mais R0 menos Y. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mínimo múltiplo comum dessa parcela aqui e nós vamos passar R mais Y multiplicando, porque ele vai estar embaixo de tudo. Então o mínimo múltiplo comum é a mesma coisa que passar R mais Y multiplicando quem está aqui. Então nós teríamos R mais Y multiplicando RO menos Y. Então o que nós vamos ter? Vamos ter RO mais ROY menos RY menos Y quadrado. E é exatamente o que nós temos aqui. Só que dessa maneira nós temos RY no começo e RY no final, só que com sinal negativo. Então podemos cortar RY com RY. E o nosso R mais Y que subiu lá para multiplicar, a gente pode cortar com R mais Y que está dividindo aqui na nossa segunda parcela. Então nós podemos simplesmente anular e chegamos então que nossa diferença de potencial é igual a epsilon vezes RY sobre R vezes R0 mais R0 y menos y quadrado. Então, lembrando agora que o nosso y é igual a RO vezes x sobre 10, que a gente fez lá da nossa regra de 3, nós vamos ter o seguinte. A diferença de potencial em cima de R vai ser igual a epsilon vezes R vezes R0x sobre 10 sobre R vezes R0 mais R0 vezes R0 vezes x sobre 10 menos R0 quadrado vezes x quadrado sobre 100. Então, o que nós fizemos aqui desse passo para esse passo? Eu também separei aqui, deixei isso daqui separado e essa parcela dividindo eu joguei para o lado, multiplicando 1 sobre, só que aqui não tem 1. A gente vai ter 100. Por quê? Porque eu já fiz o mínimo múltiplo comum nessa parcela, passei 100 multiplicando para cada lado, multiplicando o primeiro termo aqui embaixo. Nós vamos ter 100 vezes R vezes R0. E a segunda parcela nós vamos ter 100 sobre 10, então vai ser 10 vezes R0 vezes R0 vezes x. R0 vezes R0 é R0 quadrado. Então nós vamos ter o seguinte, epsilon vezes R vezes R0 vezes x vezes 100 sobre 10 vezes 100R vezes R0 mais 10R0 quadrado x mais R0 quadrado x vezes x quadrado. E a gente parou de cortar então nosso 100 com 10 e nós vamos ter essa expressão aqui embaixo. Colocando R0
em evidência, nós vamos poder cortar com o R0 que está lá em cima. E por fim, nós vamos ter uma diferença de potencial para o nosso R em função de todas as nossas variáveis de 10 vezes epsilon vezes R vezes x, dividido por 100R mais 10R0x menos R0 vezes x quadrado. Encontramos agora então a nossa fórmula para a diferença de potencial e nós podemos voltar lá para aquela primeira equação de potência que nós encontramos, onde potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido por R. Então, voltando aqui à nossa equação da potência, nós vamos ter VR quadrado. VR quadrado vai ser o quadrado de todo esse termo aqui. 10 ao quadrado virou 100, epsilon quadrado vai ficar epsilon quadrado, r quadrado vai ficar r quadrado, x quadrado vai ficar x quadrado. Esse termo todo aqui eu não vou abrir porque não tem necessidade. A questão pede para a gente plotar a função. Então eu posso deixar esse trabalho mais pesado para o software que eu vou plotar esse gráfico fazer por mim. Então eu vou deixar todo esse termo ao quadrado. Então a gente vai ter que a potência é igual a um epsilon quadrado vezes r, porque r, a gente vai ter r quadrado em cima dividido pelo r da fórmula da potência. Então a gente vai poder cortar o quadrado com o r de baixo. Então a gente vai ter epsilon quadrado vezes r vezes x quadrado vezes 100 dividido por quê? 100r mais 10r0x menos r0x quadrado, tudo isso ao quadrado. Então agora a gente pode usar aqueles dados dados pela questão, que é epsilon igual a 50 volts, R igual a 2000 ohms e R0 igual a 100 ohms. E nós vamos ter o seguinte, a potência vai ser igual a 50 quadrado vezes 2000 vezes x quadrado vezes 100, dividido por 100 vezes R vai dar 200 mil, mais 10 vezes R0, então a gente vai ter 1000x, menos R0 vezes x quadrado, menos 100x quadrado. Tudo isso ao quadrado. Então, finalmente, nós vamos chegar na equação que a gente vai poder plotar o gráfico. Plotando esse gráfico, eu usei a ajuda do software gráfico e a gente chega nessa curva aqui. Agora a gente basta analisar para ver se a nossa curva faz sentido. Quando a gente tiver uma distância x igual a zero, o gráfico diz que a gente vai ter uma potência igual a zero. Vamos dar uma analisada então na nossa equação. Na nossa equação não, vamos no nosso circuito direto. Se o x é igual a zero, o nosso contato vai estar colado aqui. Então ele vai estar no mesmo ponto. Ou seja, eu teria basicamente isso daqui, ó. O nosso resistor conectado aqui, sem nenhuma resistência no meio. A resistência R0 vai estar toda lá do outro lado. Ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é igual a 0 volts. Então, no final das contas, nós vamos ter o quê? 0 quadrado dividido por R, que vai ser igual a 0 watts. Então, nós temos uma potência de 0 watts. Então, esse ponto inicial aqui faz sentido. Agora, o nosso ponto final, o ponto D aqui que eu deixei claro. Vamos lá. Se a gente tivesse nosso contato até o final, o que nós teríamos? Nós teríamos essa situação aqui. O nosso nó A, o resistor RO, a nossa resistência Rzão e aqui embaixo a nossa fonte epsilon. Então a diferença de potencial entre o nosso Rzão é a nossa própria fonte epsilon, que tem uma tensão de 40. Então a nossa nova potência seria o quê? 50 ao quadrado dividido pela nossa resistência Rzão, que vai ser igual a 2000. Então nós vamos ter 50 quadrado dividido por 2000. Isso daqui vai dar um valor de 1,25 watts. Então a gente vai ter uma resposta de 1,25 watts. Vamos ver se a gente chega perto disso. Ó, o nosso gráfico chegou aqui, ó, 1,5. E nossa bolinha D está cruzando bem a metade do nosso 1,5, então 1,25. Então nosso gráfico está coerente com a questão e conseguimos plotar e chegar na nossa equação, né, da potência, o que é muito importante. É muito algebrismo, um exercício pesado com muito algebrismo, muita atenção tem que ser tomada na hora de resolver uma questão dessa, mas com calma a gente consegue chegar no gráfico dessa nossa questão. Espero que você tenha gostado. Deixe no comentário se querem mais algum conteúdo específico. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima!